terminamos aqui este mês dedicado à proteção civil na Fama Rádio e Televisão de Famalicão com a última entrevista à última corporação do Concelho de Vila Nova Famalicão, neste caso a Associação Humanitária dos Bombeiros Famalicenses, que conta este ano 94 anos. Para nos falar desta corporação, tenho comigo o Presidente da Direção, António Meireles. Muito obrigada por estar connosco nesta conversa, e é absolutamente impensável não começar a nossa conversa por este assunto que está na ordem do dia. Já é conhecimento de toda a gente que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil vai, com o apoio da Câmara Municipal, vai instalar em bairro um campus da Proteção Civil, o que gerou descontentamento por parte da sua associação, a associação que lidera. A verdade é que a postura da corporação com a instalação desta valência é de descontentamento, foi um choque, tal como vocês referiram. Bom, muito obrigado, antes de mais. E relativamente a esse assunto, conforme se costuma dizer, ainda bem que me faz a pergunta, porque tenho mais uma vez a hipótese de esclarecer bem este assunto. Tanto a Autoridade Nacional de Proteção Civil como a Câmara Municipal têm toda a legitimidade para tomarem as decisões que acharem por bem, tanto para a Proteção Civil como para o Concelho de Vila Nova Famalicão. E nós, Associação Humanitária, como também temos esse lema de melhor servir o Concelho de Vila Nova Famalicão, acompanharemos sempre todas as ideias e todas as decisões que sejam em favor do Concelho e das populações de Famalicão. Portanto, quanto a isso, não há dúvida nenhuma que não retiramos qualquer tipo de legitimidade, nem à autoridade, nem à Câmara Municipal, para terem qualquer tipo de decisão. Não é isso que está em causa. Agora, não sendo isso que está em causa, o que é que está em causa? O que está em causa é que há várias décadas a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Famalicenses tem vindo a servir o Concelho, a região, com uma base de apoio logístico instalada aqui no nosso quartel, por solicitação da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Em 2014, quando nós lançamos o projeto do OTIS, tivemos várias reuniões com a Proteção Civil Nacional e com a Câmara Municipal a posteriori, no sentido de incluirmos na base de treino e de formação de OTIS uma base logística, porque era uma forma de diluir custos desse equipamento, não só custos de instalação, como custos de manutenção desse equipamento. Houve receptividade por parte de ambas as entidades, em especial, e até porque aprovou o projeto a Câmara Municipal, e ficou só dependente de a ANPC e os 3 secretários de Estado que visitaram aqui as instalações e o próprio Ministro que cá veio, afirmaram de que essa decisão estava dependente única e simplesmente de um planeamento nacional que iria ser feito pela ANPC relativamente à localização, aos conselhos de localização das futuras bases. Ora, o que é perfeitamente entendível, embora nos atrasasse o projeto, é perfeitamente entendível que só com planeamento é que se pode dar uma boa resposta no âmbito da Proteção Civil. Portanto, nós aguardamos desde 2014 até aos dias de hoje, aguardamos uma resposta da ANPC relativamente ao tal planeamento. Por outro lado, tivemos o compromisso da Câmara de nos ajudar e apoiar na construção dos equipamentos em OTIS, que incluíam a BAL. No dia 2 de março passado, nós tivemos a visita do Comandante Regional da Proteção Civil e nessa visita o Sr. Comandante veio nos informar de que já não contaria com a Associação Humanitária dos Bombeiros Famalicenses para, no ano de 2021, termos cá alojada a BAL, pois a BAL iria ser alojada em instalações próprias, em bairro. Conforme disse, já não ponho em causa a decisão, mas estranhamos muito ser com 2 dias antes de tornar pública esta situação,
que viéssemos a ser informados pela ANPC sobre esta decisão. Portanto, considera que foi feito em secretismo? Foi feito, sim, julgo que sim, foi feito em secretismo, até porque por parte da Câmara houve na realidade um contacto do Sr. Vereador Ricardo Mendes connosco nestes últimos tempos, dizendo-nos da intenção da ANPC de instalar em bairro um heliporto, considerando uma infraestrutura que já lá existiria, antiga, e que a ANPC iria tentar reativar. Mas só nos foi referido, e sempre só nos foi referido, a questão da base de apoio do heliporto. Nunca nos foi dito qualquer tipo de intenção por parte da Câmara ou da ANPC relativamente à base de apoio logístico. Ora, consideramos que isso... Há aqui um contrassenso, ou seja, se na Câmara foi informado dessa forma, portanto, nessa altura já haveriam contactos, na sua opinião? Acha que... Tinham que haver já contactos, porque, segundo o que viemos a saber pelo Comandante Regional, foi numa visita do seu Comandante Nacional aqui a Famalicão, que foram visitados vários sítios e que ficou decidido que a ANPC viria a instalar o heliporto e a base de apoio logístico nesses tais terrenos em bairro. Por isso, esta visita do Sr. Comandante é uma visita que já foi feita em 2019, em 2020, peço desculpa. Por isso, obviamente que foi feita em secretismo, o que nós estranhamos e lamentamos. Uhum. Relativamente à vossa colaboração, e aqui falando sobre o TIS, a vossa colaboração com a Autoridade Nacional da Proteção Civil e depois até das palavras que vocês utilizaram, nomeadamente atropelo às mais elementares regras de convivência institucional, frontalidade e lealdade, fica ferido. Ou fica ferida essa colaboração, é difícil. Fica ferida, embora não, conforme também dizemos no nosso comunicado, isso não põe em causa a continuidade dos serviços que nós prestamos e a lealdade que sempre tivemos, tanto para com a Câmara Municipal como para com a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Deixei isso bem claro ao Sr. Comandante Regional e já também enviamos correspondência às diversas entidades no sentido de que isso ficasse bem claro. Nós, famalicenses, queremos, no âmbito da proteção civil e no âmbito da proteção das populações e dos seus bens, queremos o melhor para o Concelho de Famalicão e queremos o melhor para toda a gente. Por isso, estamos sempre ao lado de quem promove as melhores ações, no sentido de que esta mesma proteção seja eficaz. Por isso, nós não vamos, nada se vai alterar no nosso comportamento. Agora, o que não podemos deixar de lamentar o tipo de comportamento que essas duas entidades tiveram para com os bombeiros famalicenses, porque não havia razão nenhuma para que isso tivesse sido feito. Mas ficou surpreendido com a postura e a posição assumida pelo Presidente da Câmara no final da última reunião de Câmara, que diz que este Centro Regional da Proteção Civil não colide com os vossos projetos para o campo de treinos e também para essa base de apoio logística? O Sr. Presidente saberá o que quis dizer com isso. Não vou, ele diz que são projetos diferentes. Não vou entrar em polémicas com o Sr. Presidente, porque isso, além do mais, não resolve qualquer tipo de problema. O que eu vou dizer é que, na realidade, e conforme nós explicamos, o projeto, o desaparecer aval do projeto de OTIS transforma completamente o projeto de OTIS. E por isso é que eu digo que, em termos financeiros, ou em termos económicos, como quiser, o projeto de OTIS é prejudicado. Agora, não quer dizer que o projeto de OTIS seja anulado, porque nós tínhamos 3 valências no projeto de OTIS, que era a valência do campo de formação e treino, a valência da base de apoio logístico e a hipótese que nós pusemos de valência do heliporto.
caindo a valência do heliporto e da base de apoio logístico, ainda resta, na realidade, a valência do campo de formação e treino. E essa não caiu, antes pelo contrário. Agora o que é preciso é, e isto já estamos a tratar disso, é dar-lhe força suficiente para que não seja um elefante branco e para que se aguente no tempo. Por isso é que nós dizemos que o projeto, tal como estava, caiu. Agora, caiu esse, mas já se está a levantar um outro projeto, porque o que nós queremos é trabalhar e trabalhar essencialmente para a prevenção. Precisamente nesse sentido de esclarecer, e acho que é importante percebermos como é que fica agora esse projeto. Era exatamente essa a pergunta que tinha para si. Há um ano disse-me, exatamente por esta altura, que a primeira fase já tinha sido adjudicada, com capitais próprios da corporação, e que as obras estariam à espera de bom tempo para avançar. E agora, como é que está? Olha, não avançaram no ano 2020 as obras tal como eu tinha previsto, por razões óbvias. A questão da pandemia veio aqui trazer um fator de instabilidade a toda a gente e a nós também, como é óbvio. E por isso não avançou em 2020. E ainda bem, claro, porque se tivesse avançado em 2020... já teria um elefante branco neste momento. Já tínhamos um elefante branco neste momento, coisa que nós não podemos ter, porque não temos capacidade para andar a cuidar de elefantes brancos. Portanto, nós queremos que os investimentos que fazemos sejam investimentos eficazes, necessários para o Concelho, e não folclore, porque para folclore já há muita gente a fazer folclore. Portanto, não vamos por esse caminho. Por isso, eu perdi-me um pouco na resposta, mas o que eu lhe posso dizer é que o ano passado não avançou a obra, pois, não é? Não avançou, e neste momento, e de acordo com com estes novos dados que estão em cima da mesa, e atendendo a que, como sabe, nós fomos certificados pela DGERT no campo da formação, por um lado, e por outro lado, foi-nos atribuído uma verba no POSER para formação, de formação profissional, e nós estamos neste momento a avançar com esses projetos. Vamos então juntar esses projetos ao projeto da Escola do Campo de Treinos e de Formação de UTIs. Vamos criar uma área mais na área da formação, para que as sinergias de uns equipamentos deem para os outros e que se elimine o tal elefante branco e que fique economicamente viável o empreendimento que iremos fazer. Naturalmente que ainda estamos em pandemia, as coisas ainda estão instáveis. Quando é que prevê que isso seja uma realidade? Eu sei que na altura me falou também que tinha intenções dos 95 anos, nos 95 anos da corporação, inaugurar pelo menos o campo de treinos e que já estivesse num funcionamento aceitável. E neste momento, depois destas alterações, como é que está a nível de timings? Como é óbvio, tudo isto veio atrasar. Nós vamos, nos 95 anos, marcar os 95 anos também com algo relativo a este projeto. Neste momento estamos a reformular o projeto por completo. Não lhe posso, neste momento, dar qualquer tipo de garantia relativamente a timings muito certos. O que lhe posso dizer é que no próximo ano, algo se vai consolidar em termos de campo de treinos definitivamente. Porque esta fase da formação, ou esta valência da formação, ou estas valências da formação, só dizem respeito à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses. Já não implicam com qualquer outra entidade, daí que não estamos dependentes de aprovações. Eu ia lhe perguntar isso, era isso, não está, neste momento já acaba por não estar dependente de aprovações nem de qualquer tipo de aval. Não. Poderão vir-se a juntar a nós outras instituições que queiram participar neste projeto, mas não depende delas este projeto poder avançar. Por isso, a única coisa que lhe posso neste momento garantir, possivelmente mais para o final do ano darei outras certezas, mas neste momento o que lhe posso garantir é que no próximo ano e nos festejos dos 95 anos, algo de muito palpável relativamente a este projeto vai ser lançado. Sr. Presidente, não sei se lhe é
fácil ou possível até fazer este exercício, mas pedia-lhe que tentasse fazer de conta que não tinha este projeto dessa base prevista e até instalada aqui. O que é que acha sobre esta instalação deste campus em bairro aqui tão próximo? Se a NPC acha que bairro é um local indicado para fazer este tipo de equipamento, quem somos nós para dizer o contrário? Mas também é positivo, não é? Consideramos que começa já por ser bom que este tipo de equipamentos fique sediado no Concelho de Famalicão. Isso é um ponto positivo. Era a nossa intenção quando era o nosso projeto e, portanto, continua a ser uma boa intenção. Relativamente ao posicionamento, também me parece um posicionamento possível. Não digo que é nem melhor nem pior do que o nosso Doutis. Digo que também é um posicionamento possível. Fico com algumas dúvidas relativamente à forma de o realizar. Ainda não percebi muito bem quem é que vai fazer o quê e quem é que vai pagar o quê. Mas estamos cá e vamos ver quem é que vai pagar o quê e quanto é que vai custar termos este equipamento no Concelho de Famalicão nas condições em que foi estabelecido. A corporação e esta associação é muito mais do que este assunto e importa perceber outras vertentes, nomeadamente assinalamos há poucos dias um ano de pandemia em Portugal, já falamos há pouco sobre isso. A verdade é que falamos ainda antes da pandemia ter expandido em Portugal, há um ano atrás. Neste momento as coisas estão completamente diferentes. E a verdade é que os bombeiros estiveram sempre na linha da frente, com mais ou menores dificuldades. Nesta corporação e neste caso no papel de presidente, qual foi as maiores dificuldades que sentiu ao longo deste ano de pandemia? Olha, as maiores dificuldades foram sentidas mais pelo seu comandante em termos operacionais. Essas são as grandes dificuldades, são as dificuldades humanas, são as dificuldades logísticas. Essas são, na realidade, as principais dificuldades que se encontraram, mas terão a oportunidade de falar com o seu comandante a esse respeito. Relativamente à parte da diretiva, à parte da direção, a nossa grande dificuldade foi encontrar os meios para fazer face, os meios financeiros, para fazer face às necessidades do Corpo de Bombeiros. Como sabe, esta pandemia chegou, ninguém estava a contar, ninguém estava preparado para ela. Tivemos que nos preparar para ela já com a pandemia em andamento. Como sabe também, na primeira vaga, esta corporação foi flagelada por alguns elementos que ficaram infectados e, portanto, isso veio a agravar, digamos, a forma como nós encaramos a pandemia, mas tudo isso foi ultrapassado. Depois disso, conseguimos criar fórmulas para fazer face aos problemas e, portanto, resumiu-se, da nossa parte, a parte diretiva, resumiu-se o problema em criar as condições financeiras ou ter as condições financeiras necessárias para que o seu comandante tivesse ao seu dispor equipamentos de proteção e tudo aquilo que ele precisasse para que os homens estivessem protegidos e para que as nossas missões fossem bem-sucedidas. Tivemos aqui um problema grave desde o início, que foi com o não conhecimento onde estavam os casos. Não é quem eram, que esse não me interessava. Interessava-me saber que em determinada freguesia havia este ou aquele caso, para que quando fôssemos chamados tomássemos as devidas precauções. Como isso não acontecia, ou não aconteceu, nem nunca aconteceu, o que acontecia era que nós éramos obrigados a ir para todas as emergências como que se fôssemos para um caso de Covid, totalmente protegidos. Levou a gastos ainda muito... Isso levou a gastos astronómicos relativamente ao que as associações estavam preparadas e valeu-nos muita ajuda que tivemos também por parte da Câmara Municipal, na altura, e por parte de particulares e de fábricas que entenderam da nossa dificuldade e que nos deram alguns apoios. Mas mesmo assim foi muito mau
em termos económicos, o ano 2020 em termos de gastos. Por outro lado, desculpe lá que também tem a ver com a pandemia, por outro lado, houve uma redução muito grande da receita por parte das associações, porque as fisioterapias pararam, parou tudo, e portanto os transportes de doentes, que é o que aguentam estas instituições, também pararam, e por isso houve ali uma quebra de 3, 4 meses muito grande, o que veio prejudicar muito financeiramente as nossas associações. E eu ia-lhe perguntar, há um ano atrás disse-me também que financeiramente a corporação se encontrava equilibrada. Neste momento, como é que estão as coisas? Já não pode falar da mesma forma? Felizmente que estava equilibrada e felizmente que tínhamos um chamado pé de meia que nos garantiu fazermos frente a todas estas despesas suplementares e mesmo assim termos um investimento de quase 300 mil euros em equipamentos automóvel e, portanto, neste momento, e respondendo-lhe à sua pergunta, neste momento estamos, obviamente, de uma forma um pouco menos equilibrada estamos, mas o pé de meia desapareceu um pouco. Não com tanto otimismo. Não com tanto otimismo. Tivemos, obviamente, que parar com alguns investimentos. Esses investimentos, ou pararmos esses investimentos, veio ajudar a equilibrar financeiramente a associação. E neste momento eu posso lhe dizer que não estamos como estávamos, mas estamos com uma situação financeira razoável, considerando todos estes problemas que tivemos pela frente. Aqui faço uma ligação àquilo que falamos também todos os anos, que é o apoio anual que a Câmara Municipal dá a todas as corporações do Concelho, e sempre foi crítico em relação a essa forma da distribuição dos subsídios, que na sua opinião deveriam ser distribuídos em função do trabalho que cada corporação faz. Digo eu que com a pandemia esse desajustamento que considera que existe agravou-se. Claro que sim, mas sabe... Conforme eu sempre que fiz essa crítica, também acrescentei de que essa era a nossa opinião, mas que agradecíamos qualquer apoio que a Câmara nos desse ou qualquer outra entidade, porque a isso não eram obrigadas. Infelizmente a lei não obriga e por isso há muitas corporações de bombeiros nos seus concelhos que não têm qualquer tipo de apoio dos municípios, o que é lamentável. Nós aqui ainda vamos tendo e por isso só temos a congratular-nos com isso. Agora, não podemos deixar de dizer que esses apoios que a Câmara distribui às corporações de bombeiros e à Cruz Vermelha estão a ser, no nosso entender, bem distribuídos. Deviam ser distribuídos de acordo com os serviços prestados e com a organização de cada corporação de bombeiros. Mas isso é uma decisão que é uma opinião que a Câmara já conhece e é uma decisão que ela tem que tomar por ela. E mais não digo. Sr. Presidente, está desde 2007 na presidência da direção da corporação, portanto há 13 anos a liderar estes homens. Tendo em conta toda a conjuntura que vivemos, que é extremamente difícil, que veio trazer uma realidade nova a toda a gente, como é que vê o futuro? O futuro, enquanto presidente desta corporação, enquanto tudo aquilo que fomos falando, como é que vê o futuro? Olha, eu compreendo a sua pergunta, mas deixe que a corrija só num ponto. Eu não lidero ninguém. Eu estou aqui, como eles estão, a trabalharmos todos em conjunto para este objetivo que é comum. Agora, estes 13 anos que aqui estou fizeram-me crescer muito, porque só quem conhece este tipo de casas por dentro e a atividade que estes homens têm diária é que pode avaliar da sua integridade e da sua dádiva aos outros. Por cá me vou mantendo mais uns anos, possivelmente, e enquanto eu sentir que sou uma mais-valia para este Corpo de Bombeiros e para esta associação. Mas o futuro é risonho, na sua opinião? Os tempos que virão, ainda temos tempos difíceis pela frente. E aqui pergunto também, porque os bombeiros também têm aqui um papel muito importante
também até no controle da pandemia? Olha, se todos pensássemos conforme diz, que os bombeiros têm um papel importante, eu estaria a dizer-lhe que tínhamos um futuro risonho. Mas eu vejo muita gente, e em especial o nosso governo atual, a pensar de forma diferente e a dar pouca importância aos bombeiros. Dizer que a dá, mas não dá, na realidade. E isso deixa-me um pouco preocupado da forma como os bombeiros podem sobreviver a esta onda que neste momento corre o país. Vamos ver, estamos a tudo fazer entre federações de bombeiros e a própria Liga, tudo vamos fazer para que se ultrapasse este momento de incerteza. Agora, dizer-lhe que o futuro é risonho neste momento, não lhe posso dizer. Muito obrigada por esta conversa e ficamos por aqui nesta primeira conversa com o Presidente da Direção dos Bombeiros Voluntários Famalicenses. Já daqui a pouco pode ouvir a conversa com o Comandante Bruno Alves. E continuamos nos Bombeiros Voluntários Famalicenses, literalmente no quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, e vamos continuar esta nossa conversa dedicada a esta corporação, agora com o Comandante Bruno Alves, que está nesta corporação, é comandante desta corporação há quase 7 anos. Sei que faz 7 anos, eu ia dizer de liderança, mas não é propriamente o termo, mas à frente destes homens, em maio, estou certa. Está certo. A verdade é que o ano passado falámos para esta altura, as coisas mudaram radicalmente e em vez de falarmos de fogos florestais, que também é importante e também vamos falar, comece por falar da pandemia, porque tenho a certeza absoluta que enquanto comandante também está a viver uma realidade radicalmente diferente. Como é que correram as coisas na vossa corporação desde que começou a pandemia? Muito boa tarde, obrigado pela oportunidade de poder partilhar aquilo que nós fazemos e que também sentimos no socorro das nossas populações, por isso muito obrigado. Efetivamente foi difícil lidar com esta pandemia, porque foi tudo novo. Sentimos-nos também um bocado sozinhos nesta batalha, porque enquanto as outras instituições tinham forma e tinham um espaço ainda para se poderem articular com a pandemia, nós não, estávamos sempre onde o cidadão precisava e tínhamos que fazer efetivamente o socorro para que estas mulheres e estes homens, foi um propósito que se propuseram, foi que nenhum cidadão ficasse por socorrer, nenhum cidadão ficasse por fazer o seu tratamento devido à pandemia. E efetivamente até aos dias de hoje isso aconteceu, conseguimos transportar, conseguimos socorrer todos. Nunca disseram não a ninguém? Nunca disseram não a ninguém. E por isso isto é muito difícil. Olhar por eles, olhar por aqueles bombeiros que ficaram infectados, olhar pelas famílias dos nossos bombeiros, olhar pelos cidadãos, ajudar as instituições também a poder-se articular melhor para isto. Por isso tivemos que pensar muito, tivemos que puxar muito da imaginação. Logo no início da pandemia não havia equipamentos e por isso nós pedíamos muita informação que também nos foi dada, uma simples informação, saber quem estava infectado para que nós fôssemos mais bem protegidos, porque nós não fazemos só emergência pró-hospitalar, nós vamos aos incêndios urbanos, nós atravessamos também uma época de incêndios rurais, chamada de SIR, que também tivemos e correspondemos. Nós estamos onde o cidadão precisa. As outras coisas não pararam, não é? Exatamente, fizemos tudo. E também tivemos aqui que tomar uma medida que eu nem me lembro que nenhum comandante tivesse de tomar, e eu tive que a tomar, que foi fechar o quartel aos bombeiros voluntários e colocar só os profissionais a fazer 24 horas durante 7 dias. E isto parece que não, mas tem que se dar muito apoio psicológico e um apoio aqui à nossa psicóloga, uma palavra de agradecimento também à nossa equipa de enfermagem, os nossos enfermeiros que compõem o nosso corpo de bombeiros, para que ajudasse o comando a tomar as melhores decisões, que ajudassem o comando também a fazer as melhores coisas para que todos se sentissem bem e todos sentissem segurança naquilo que estavam a fazer.
E foi isso que nós fizemos, por isso foi muito difícil de lidar. Muito difícil. Sr. Comandante, nós sabemos que vocês tiveram alguns casos de Covid-19. Aliás, sei que, pelo menos lembro-me de um bombeiro que chegou a estar hospitalizado e que foi notícia, nomeadamente, até porque estávamos a falar dos primeiros casos mais graves. Tem a noção de quantas pessoas, quantos homens, quantos ativos tiveram com Covid-19? Neste momento as coisas já estarão mais calmas, mas naquela fase mais crítica, tem a noção de quantas pessoas estiveram infectadas aqui? Desde o início da pandemia até ao dia de hoje, nós tivemos 28 bombeiros infectados. Efetivamente tivemos um caso mais grave, que ainda está em recuperação, ainda está ausente do serviço, que teve nos cuidados intensivos, num ventilador, ainda está a recuperar. Também foi uma forma de os nossos bombeiros ainda se unirem mais para combater esta pandemia, porque houve muito desânimo também pelo meio, mas tentámos que alguns percalços que tivemos pelo caminho desse-nos mais força para fazer o combate a esta pandemia e que nada ficasse por fazer. E quero dar uma palavra a todos os homens e mulheres que servem esta casa, a todos os familiares dos bombeiros que servem esta casa, uma palavra ao cidadão famalicense por o apoio que nos deu, pelas mensagens de apoio, pelas dádivas que nos deram, que vieram cá ao quartel, por tudo que fizeram pelos guitas, que efetivamente fomos guerreiros e lutaram muito. Foram e estão a ser. Foram e estão a ser, mas eu estou a falar até ao dia de hoje, foram os regueiros. Eu posso lhe dizer que eu chorei cá dentro do quartel. Isolei muitas vezes no gabinete para que as ideias se assentassem. Nada podia ser tomado de impulso, nada podia ser tomado... E nós temos que decidir na hora, mas temos que pensar sempre no dia a seguir, temos que fazer uma preparação, um planeamento do dia a seguir. E tudo de um dia para o outro, de um minuto para o outro, mudava. Nós já estamos habituados a isto, de um momento para o outro mudar, mas desta forma, não. O telefone tocar, comandante, mais um que deu positivo, infectado, mais um que tem que ficar em quarentena porque esteve em contacto com... olhar para os piquetes, como é que nós vamos acertar os piquetes, como é que nós vamos fazer o socorro. Isto foi muito difícil. Uma palavra também para o meu comando, que nunca viraram a cara à luta, nunca viraram as costas a esta casa, nunca viraram aquilo, compromisso que assumiram quando viemos para aqui, não para o comando, mas para bombeiro. E também o comando, uma palavra para eles, aos meus adjuntos, que efetivamente tiveram sempre na linha da frente, ou onde é preciso fazer o combate a esta pandemia. Eu sinto, de todas as formas, nas suas palavras, que passaram momentos aflitivos, porque acredito que em simultâneo tivessem vários homens infectados e claro que aí teve que haver todo o reajustamento do pessoal que tinha para trabalhar. É verdade. Nós tínhamos que olhar primeiro para dentro, para o nosso corpo de bombeiros, para os nossos homens e mulheres. Isso era a nossa prioridade. Que eles se sentissem bem, que se sentissem segurança naquilo que estava a fazer, que os equipamentos não faltassem para eles poderem fazer o socorro. Faltaram alguma vez? Nunca faltaram nesta casa, nunca faltaram. Mas lutámos muito para que eles não tivessem faltado. E uma palavra também de agradecimento à direção, que dispôs ao Corpo de Bombeiros tudo que fosse possível, ou tudo que fosse necessário, era possível comprar. Nem todos podem dizer a mesma coisa. Nem todos podem dizer a mesma coisa. E por isso é que o Sr. Presidente tem sempre em mente a almofada financeira e, efetivamente, a almofada financeira fez falta nesta altura para que nada faltasse aos nossos operacionais. Depois tivemos que olhar para os familiares. Claro. Eles virem ao serviço, ir para casa, como é que vinham, como é que estavam cá, como é que iam. Olhar para os amigos desta casa, olhar para o cidadão que não sabia o que é que devia de fazer, muito mal informado. E nós tínhamos de fazer este trabalho. As instituições também, onde os lares, as escolas, isto foi muito difícil de fazer o acompanhamento de todos. E a todos. Acresce à dúvida, ao receio, a ter homens infectados, que para si, enquanto o líder destes homens, deve ter sido muito difícil, acresce também essa dúvida que, ao saírem do quartel, não sabem se estão a lidar com casos Covid ou não. Ou seja, terem sempre que se equipar, tomarem as devidas precauções. A nossa grande dificuldade, e nós fizemos aqui uma regra de ouro. Qualquer serviço que nós fôssemos prestar, seja de transporte de doentes, seja de emergência hospitalar, seja de combate a incêndios, era lidado como fosse uma pessoa infectada que lá tivesse, para não corrermos riscos. E foi assim que nós trabalhámos. Mas mesmo assim tivemos bombeiros infectados. Não conseguimos e penso que ninguém conseguiu que isso
não fosse possível alguém infectado dentro de um corpo de bombeiros. Isso não é culpa de ninguém, é não é culpa, não é? Estava inerente à nossa... Os hospitais também pronto, foi, como vocês sabem, e foi falado, era uma confusão enorme. Tentámos também ajudar a unidade hospitalar para que toda a gente tivesse o conforto e as melhores funcionalidades. Olha, tentámos fazer aquilo que nos foi possível, tentámos nos superar e acho que este Corpo de Bombeiros superou-se a si mesmo. A verdade é que as coisas estão mais calmas agora. A nível operacional, como é que está a corporação? A nível operacional está bem. É um Corpo de Bombeiros que está operacional. Está para aquilo que seja necessário para o cidadão. Foi um ano difícil, está a ser um ano difícil, o 2021, porque aquilo que vocês acham que é calmo, cá dentro não se sente essa calmia, porque nós não trabalhamos só com a pandemia, trabalhamos com outros serviços de emergência pré-hospitalar, de combate a incêndios, de transporte de doentes. Somos um corpo de bombeiros que tem uma média de serviço muito alta, por isso todos os dias nós temos muito trabalho. Há uma calma aparente só. Há uma calma aparente do Covid, mas em termos de serviço não há uma calma. A provar isso mesmo está essa época dos incêndios florestais, está praticamente a começar. O ano passado disse-me que era importante uma fiscalização constante, que falhava constantemente. Como é que o ano passado essa fiscalização aconteceu, como o Governo tanto anunciou? Eu acho... Estes últimos dias também vem-me dar razão àquilo que eu digo. Não há uma prevenção. Já tivemos nesta semana vários incêndios rurais. Eu acho que não há uma prevenção e uma fiscalização. Sei que o ano de 2020 foi um ano muito atípico também para se fazer estas fiscalizações e estas prevenções. Aceito. Mas espero que o 2021 e o 2022 comece efetivamente a ter uma boa prevenção, uma boa fiscalização, para que as matas, a nossa floresta esteja bem protegida, com uma boa prevenção, para que depois o combate não sofra pela má prevenção que foi feita. Sr. Comandante, aqui a nível de equipamentos, tem o que precisa para enfrentar esta nova vaga que poderá vir aí, vaga de incêndios? Um comandante nunca diz que tem o que precisa. Respondeu-me exatamente isso no ano passado. Eu respondo sempre da mesma forma. Um comandante nunca diz que tem aquilo que precisa. Agora que digo-lhe que estamos muito bem equipados, Estamos com bons equipamentos e em ano de pandemia esta direção fez investimentos mesmo em veículos para combate a incêndios rurais. Também tivemos a perda de um acidente, uma perda de um veículo, mas o ano passado, há 2 anos, fizemos um investimento num veículo que até está aqui atrás de nós. Este ano fizemos outra aquisição, no ano 2020, mas eu digo sempre que precisamos sempre de mais. Mas assim, de repente, o que é que mais falta lhe faz neste momento? De repente, assim, mais falta, não é que seja urgente a compra de veículos. Agora que temos que remodelar alguns veículos, temos que substituir porque já estão com bastante anos, alguns equipamentos novos que é necessário, porque os equipamentos que as pessoas utilizam, os veículos, os equipamentos em casa, vão mudando e nós também temos que acompanhar essa evolução. Por isso temos que também comprar equipamentos novos para fazer face a essas necessidades. Antes de terminar, 2 questões para si. Como sabe, vai ser criado um campus regional da Proteção Civil em Bairro. O que é que pensa sobre esta nova infraestrutura em termos operacionais? Olha, o que é que eu penso? Tudo que seja investimento na Proteção Civil acho muito bem. Agora, aquilo que eu digo e aquilo que eu também digo aos meus bombeiros, porque nós somos um grande agente de proteção civil, o maior agente de proteção civil. Nós, quando fazemos investimentos nesta área, temos que fazer com um planeamento e saber aquilo que nós estamos a adquirir, se é efetivamente necessário ou não, para se fazer um bom investimento. Porque se fazer uma obra muito bem pintada, mas depois não é funcional, não serve para nada. Agora, se eu não conheço o projeto, não me foi apresentado, enquanto comandante de um corpo de bombeiros do município de Famalicão, não me foi apresentado o projeto, por isso eu não sei o que é que vai ter dentro daquelas instalações. Nem quer conjeturar, naturalmente. Nem sei o seu funcionamento, por isso, o que eu digo é, um investimento para a Proteção Civil, ótimo, bem-haja. Agora, que façam esse investimento bem investido para que seja funcional. Que seja prático, que seja funcional. Que sirva efetivamente os agentes de proteção civil, não só os bombeiros, quando estamos a falar num campo
de proteção civil ou num campus de proteção civil não pode servir só aos bombeiros, porque somos vários agentes de proteção civil, e que sirva os vários agentes de proteção civil que nós temos ao dispor para a proteção civil. E que seja um bom investimento e que seja uma mais-valia não só para o município, porque nós nesta fase não podemos fazer investimentos só para o município, temos que fazer investimentos para a proteção civil nacional, que é assim o nosso desidrato, e que seja funcional e que tenha as valências que sejam necessárias para os vários agentes de proteção civil. Sr. Comandante, ainda antes de lhe pedir uma mensagem final, neste momento na sua corporação, quantos homens já foram vacinados contra a Covid? Nós na nossa corporação, pelas vacinas que foram entregues, se assim se pode dizer, ao nosso Corpo de Bombeiros, 79 bombeiros foram vacinados. Depois temos outros bombeiros que são bombeiros voluntários, mas têm outra função, como enfermeiros, como trabalhar também em lares, que neste momento temos 86 bombeiros vacinados. Isto num núcleo de, para percebermos uma percentagem de 156 bombeiros no quadro ativo. Portanto, ainda faltam quase metade do Corpo de Bombeiros. Ao contrário do que se tem anunciado, ainda falta bastante. A prioridade seria para os bombeiros e outras forças desse género, mas isso não está a acontecer com essa celeridade. Eu não digo ao contrário que tenha sido anunciado. Eu digo ao contrário daquilo que é necessário. Sim, claro. Porque se há cidadão que devia de ser vacinado, não é por eu ser bombeiro, porque costuma-se dizer que nós puxamos sempre a brasa para a nossa sardinha, mas não é por isso. É porque... Tem a realidade daquilo que aconteceu. É a realidade, porque efetivamente quem é que está na linha da frente, quem é que lida com casos positivos e casos suspeitos, estamos sempre ali na dúvida. São os bombeiros que estão sempre a dar a cara em primeiro lugar. Por isso eu acho que os bombeiros deviam ter sido logo os primeiros a ser vacinados. Com o devido respeito pelos médicos e enfermeiros que também tinham que ser, mas os bombeiros deviam de estar ao mesmo patamar dos médicos e enfermeiros. Agora sim, peço-lhe uma mensagem final para os guitas e não só, para toda a comunidade. Olha, uma mensagem para o meu Corpo de Bombeiros e para os órgãos sociais desta casa, para os sócios desta casa, para os familiares dos nossos bombeiros, dos nossos órgãos sociais, para os amigos dos guitas. Um obrigado por aquilo que têm feito e que continuem a ser aquilo que são. Que não desanimem. As notícias às vezes fazem-nos desanimar, mas os guitas são de uma fibra que já pouco se faz. Já não existe. E que continue com esta fibra que tem, com esta garra que tem, com esta dedicação que tem, não só para o Corpo de Bombeiros, mas para a sociedade. Porque estes bombeiros, estes homens e estas mulheres que servem a esta casa, estes guitas, se nós formos analisar, não estão só inseridos nos bombeiros, estão em muitas mais outras atividades que este Conselho tem, que este país tem, e dão muito, não só aos bombeiros, mas dão muito à sociedade, enquanto bombeiros, enquanto cidadão, enquanto também elementos de outras instituições. Por isso, continuem com esta garra, com esta dinâmica e com este interesse para que o Portugal seja melhor. Aos famalicenses, que ao passarem em frente a esta parada, que olhem para os guitas como pessoas de bem, pessoas que estão interessadas em que este país seja melhor. E que não estão aqui com interesse de nada. Estão aqui com um interesse, só com um único interesse. É que as pessoas estejam salvaguardadas, as suas vidas, os seus bens, os seus haveres, e que tudo seja muito melhor neste país, porque infelizmente estamos a passar uma crise de valores muito, muito, muito má. Muito obrigada. Muito obrigado. Ficamos por aqui nesta conversa ao Comandante Bruno Alves, esta conversa que decorreu precisamente na parada desta Associação Humanitária dos Bombeiros Famalicenses. O ano passado, o Comandante Bruno Alves fez esse convite também às pessoas que passassem por aqui para visitarem a corporação. Neste momento não é possível por causa da pandemia, mas fica esse convite, tenho a certeza absoluta, para quando tudo isto passar, que possam conhecer de perto o trabalho destes e de outros homens que todos os dias estão na linha da frente em todas as situações, pandémicas ou não. Ficamos por aqui, muito obrigada por estar desse lado, até uma próxima oportunidade.